Olá, se você está assistindo aqui agora, você está assistindo ou no meu canal do YouTube, ou aqui no meu IGTV, ou no Facebook, então seja muito bem-vindo. A gente vai estar falando sobre sucesso genuíno e eu tenho um convidado muito especial que eu adoro, é um amigo peregrino, né? Fizemos o Caminho de Santiago de Compostela, não na mesma época, né? Mas aquilo está no nosso DNA, então somos peregrinos, entrar ao vivo. Seja bem-vindo aqui, estou fazendo a sua entrada. Cecília, seja bem-vinda. Davidson, seja bem-vindo. Meu amigo, como é que você está? Muito bem, Adri. Muito obrigado por ter me convidado Que para delícia! este maravilhoso Afinal de evento para falar sobre uma coisa que eu simplesmente adoro. Não, e afinal de contas, eu fui como sua convidada 2 vezes, e eu tinha que, de alguma forma, retribuir, e, claro, ter o prazer da sua presença aqui. Deixa eu mudar minha luz, parece que ela está muito forte. Parece que eu estou com o rosto estourado, a iluminação estourada. Acho que melhorou, mudei o tom. E aí, Eu acho que eu vou tirar o meu óculos, porque fica refletindo aqui. reflete a ring light, não tem jeito. Ainda não fizeram uma ring light que não reflita em óculos. Pois é. Mas, ó, seja bem-vinda, Marvico. Olha, a Cecília tá aí, né? É o seu amor. Cecília Álvaro está aqui, como sempre. Que bom! Maravilha! Então, vamos para a nossa conversa sem mais delongas. Eu estava falando que nós somos amigos peregrinos, apesar de não termos feito o caminho de Santiago na mesma época. Mas isso fica embrenhado na gente, né? Parece que a gente se torna irmão. Quando fala assim, você fez o caminho de Santiago? Nossa, você passou os mesmos perrengues que eu. Então, isso acho que dá uma proximidade. Além disso, gente, eu tive o prazer de fazer a formação internacional, meu colega de Inner Game também, o Joel, lá na Califórnia, né? Então, também foi outro momento muito especial, muito querido que a gente pôde... Com o magnífico Tim Galloway. Com Tim Galloway, exatamente, com Tim Galloway. Adri, e a presença marcante de John Whitmore, né? Que lamentavelmente já nos deixou. Né? Sim, John Whitmore, ele fez uma pergunta para mim no meio da aula, não sei se você se lembra. Ele falou assim, mas por que é que você fica assistindo a aula sentada no chão? Eu não me lembro o que você respondeu, Adri, mas poderia ter sido dito assim, olha, porque eu sou peregrina e esse é o modo peregrino de ser. Aliás... Eu respondi alguma coisa mais ou menos por aí, porque É, gosto de assistir, alguma coisa assim. Essa sou eu. aliás, eu gosto de dizer, Adri, que um dos melhores dados de minha biografia é que eu sou peregrino. Eu tenho muito orgulho. Meu joelho já não dá mais. Hoje eu não consegui nem fazer a esteira, exame de esteira. Mas tudo bem, logo ele sabe. Vamos lá, gente. Olha, deixa eu falar os últimos oi. Tuca entrou, Marcos entrou da Rabisco Vivo. Sejam muito bem-vindos. Cris Pereira, da academia, né? Seja bem-vinda. A Lilian, seja bem-vinda. Lilian aqui. É isso aí, gente. Eu não vou mais falar oi para todo mundo. Professor Abraão Estrela, meu abraço para você, meu querido. Olha lá. Lilian, minha querida, Spiritual Thinker. Bom, vamos lá. Esse é um tema que eu gosto muito também. E que eu martelo muito nos meus trabalhos, porque eu acho que tem a ver com propósito também, que são coisas que a gente trabalha, né? Que a gente também aborda muito. Então, eu queria começar com você e a gente vai naquela nossa troca, né? Naquele jogo de bola, assim, bate bola para um, bate bola para o outro, como já foram as nossas outras lives.
Deixa aqui, eu fiz só um Um esqueminha. abraço para o meu querido Alex Ribeiro. Olha, eu queria dizer o seguinte, que esse aqui é a maior promessa da música popular brasileira. Alex Ribeiro. Tem um hit aí, Coração de Mosquito, com Zé Cabaleiro, que ninguém pode perder de ouvir. Está encabeçando a minha lista preferencial de música. Mas eu vi uma foto que você postou, não postou com ele recentemente? Isso, com o Alex. Com o Alex. Eu tô juntinho de você. Como? Eu falei, eu te acompanho, eu tô juntinho de você. Tá certo. Nós nos acompanhamos, minha querida. Peregrinando pela vida. É isso aí. Peregrinamos agora nesse metaverso. Mas vamos lá. Sabe o que eu queria só te dar uma dica? Você abaixar um pouquinho a sua câmera, porque tá cortando a parte do seu queixo. Só para você ficar mais enquadrado. Aqui? Tá ótimo. Pelo menos agora corta um pouquinho da cabeça, você vai se ajeitar aí. Mas melhorou, porque tava cortando aqui, ó. E se você se abaixa um pouquinho, a gente não via sua boca. Bom, vamos lá. O que você propõe, né, como definição de sucesso genuíno ou vida efetiva, que você usa esses dois termos, né, que têm o mesmo significado para você? Eu queria ouvir você e depois eu queria falar um pouquinho também do que eu acho. Adri, se você me permitir, essa vai ser a resposta que eu vou utilizar mais tempo, não muito, tá? Você pode... Depois, tudo que eu falar depois vai ser baseado nessa definição que está construída há décadas, tá certo? Mas antes de chegar nela, eu vou dar uma mais rápida e contar uma breve história que se passou ali em dezembro para janeiro de 2008, 2007, 2008, quando eu estava ultimando a minha saída voluntária de uma grande corporação mundial, no caso a Alcoa, para quem eu trabalhei naquele ano faria 25 anos, e de quem eu fui chefe das 2 fábricas brasileiras de alumínio, e que naquele momento, assim, já no ultimato das coisas, os chefes já sabiam, e eu tinha 2 convites para trabalhar fora do Brasil. Um da própria Alcoa, para assumir um cargo, que foi o último recurso que a Alcoa, naquele ano, encontrou para ver se parava o meu facho. Não sei se você conhece essa expressão. Mas eles ainda tinham a ilusão de parar seu facho. Porque Pois é. Pois é, Adri. De 2000 e... Eu acho que a gente estreitou os laços em 2013. Então, 2013. 10 anos. Foi 5 anos depois. Você não parou. E olha só, além desse... Oi? Você não parou. Como é que eles queriam tentar te parar? Pois é. E além disso, Adri, tinha um outro convite, assim, saiu na mesma hora, acho que para me tentar o mais possível, de uma companhia russo-norueguesa, que é uma joint, de uma companhia russa e outra norueguesa, para assumir também um cargo fora do Brasil. E aí eu fiquei naquela, meu Deus do céu, rapaz, será isso um sinal? Isso é tentação demais. Caramba, Joel, cara, tu vai trocar o certo pelo duvidoso, tu vai entrar numa vida completamente incerta. Ou seja, aquelas tentações que num processo de mudança normalmente acontecem e que naquele momento, como a coisa já estava muito assentada há alguns anos, muito bem planejada, eu simplesmente disse não. E naquele período me surgiu a primeira definição, não sei se foi a primeira, mas uma das primeiras definições de sucesso. Que eu disse assim, olha, sucesso é a capacidade, prestem bem atenção, de tomar decisões livres e independentes em quaisquer circunstâncias e em qualquer momento. Quer dizer, eu que tinha tido quase 25 anos de corporação, graças a Deus, com muito orgulho, uma carreira de muito sucesso, eu pude, naquele momento, dizer não para aquilo e seguir o meu caminho. Um caminho de incertezas, como eu gosto de dizer, a vida como aventura. Porque, para mim, o melhor da vida é realmente assumir a vida como uma excelente aventura, como uma boa aventura, como a gente percebe isso, Adri, na peregrinação.
Por isso é que, para mim, a peregrinação é a grande metáfora da vida. Eu adoro peregrinar porque eu incorporo isso no meu ser. Então, essa foi a primeira definição. Observação, até porque o controle é uma ilusão, né? A gente, por mais que Uma a gente ilusão. planeje, você é um cara planejador, eu sou uma pessoa planejadora, mas assim, ele é uma ilusão. Você nunca vai ter, não sei, de um planejamento, quantos por cento saem mais ou menos? Você tem um macro, mas o dia a dia, as tomadas de decisão, você não tem muito controle sobre o que acontece. Faz sentido? Exatamente. Exatamente. Olha só, essa foi a primeira definição. Com o tempo, eu fui elaborando a definição que me parece ser mais sistematizada, que é essa agora. Eu vou dizer com uma certa parcimônia, porque ela tem dentro dela uma certa lógica. Lembre-se você e quem está nos assistindo, eu sou estudante perene de filosofia também, né? Então é o seguinte, olha só, sucesso genuíno, ou o que eu gosto de chamar de vida efetiva, é o resultado da vida que você leva e quer genuinamente levar. Olha só, você leva e quer genuinamente levar. O que pressupõe, Adri, que você está em processo contínuo de construção do ser. E nesse processo de construção do ser, você está em processo de construção, olha a lógica encadeada, da sua melhor versão. É uma palavra que já está um pouco desbotada, mas ainda assim eu gosto dessa expressão. Eu gosto dessa expressão. Tá certo? Porque olha só, gente, a sua melhor versão não pode ser outro que não você. Não é lógico isso? E, por causa disso, você está maximizando a sua possibilidade de gerar o máximo de abundância. Olha só, e a abundância aí eu trago de uma forma muito holística, que abrange o ponderável, o imponderável, aquilo que é físico, ativos, e, sobretudo, os ativos da alma, os imponderáveis. Tá certo? Essa, para mim, é a definição que me diz o seguinte: sucesso genuíno não é um resultado, mas um processo de construção, no qual está embutido o sucesso. Ou seja, a vivência desse processo, que é aquela história do enjoy the journey, é que te faz construir sucesso. Um comentário final que eu vou dizer é o seguinte: a construção de sucesso genuíno, Adri, não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com poder, com status e com dinheiro, que para mim pode ser uma menção meio que inocente, mas eu sei que não é inocente, porque eu sou um sujeito muito pragmático. Para mim, o demônio do mundo, há muito tempo, continua sendo a busca por poder, por status e por dinheiro. Então, essa definição não tem nada a ver com poder, status e dinheiro. Mas, em contrapartida, porque você está construindo a sua melhor versão, o seu ser, você está maximizando a possibilidade de gerar o máximo de abundância, de prosperidade. Então, essa é a lógica desse processo todo. Interessantes que você falou e eu queria pontuar. Eu entendi a sua definição, só que o que chega para a gente são pessoas vivendo a vida, mas não vivendo a vida genuinamente como gostariam. Correto? Existe um gap na grande maioria das pessoas. Corretíssimo.
existe um gap enorme. Quer dizer, eu levo uma vida, mas não é essa vida que eu gostaria. Então, vou dar exemplos. Existe uma ilusão do que é a vida legal para você. Existe a ilusão do que é bom para você. Então, você vai se emaranhando na vida que você acha que espelha. Outro dia eu coloquei o que é sucesso para você, né? Como é que você quer a sua vida? E colocaram assim para mim, a sua vida, falando da minha vida. Mal sabe quais são os caminhões que eu carrego, né? Então, existe uma certa ilusão, né? Quando se olha para essa questão do sucesso. Então, quando você traz isso, eu acho muito legal a gente pontuar que a gente não está no patamar da vida genuína que gostaríamos de viver, né? Que é um processo, como você pontuou, um processo de construção. Faz sentido o que eu estou te falando? Porque é um processo contínuo. Contínuo de construção, exatamente. Só que essa construção, ela só vai num crescente, na minha visão, se você olhar para dentro e efetivamente entender o que é importante para você. Você, por exemplo, poder, status e etc., não é importante para você. Você já teve sua cota disso na vida. Tem pessoas que não tiveram. E a gente tem que olhar com amorosidade também para isso. Porque o status, o poder, a riqueza financeira, e não estou dizendo que a gente não mereça a riqueza financeira. Eu quero ter minha conta muito repleta de dinheiro, né? Mas eu acho que esse caminhar que você fala para essa vida genuína parte de um primeiro passo, pelo menos na minha visão, que é eu olhar efetivamente o que tem valor para mim, né? E isso bate muito com você. Você fala muito de valores genuínos. Então, por onde essas pessoas, e aí pegando o link do que você falou, do que eu trouxe, por onde essas pessoas começariam este processo de construção para essa vida genuína? Então, se a gente puder elucidar, porque eu e você somos pessoas muito trabalhadas. Isso não quer dizer que a gente não tenha problemas. Isso não quer dizer que a gente não tenha dúvidas. Isso não quer dizer que a gente não tenha as nossas dificuldades. Mas a gente faz um trabalho interno muito grande. Mas estão muito conectadas de quem elas são na essência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aqui, para a gente poder agregar para o pessoal. Excelente, Adri. Você, de uma maneira magistral, nos colocou nessa questão que é a construção, tá? Porque, olha só, todos nós, sem exceção, temos que pagar as nossas contas, temos que pagar os nossos boletos. E esse processo do viver, ele traz desafios e obstáculos para todos. Eu gosto de dizer o seguinte, olha, cada um tem a cruz que lhe cabe, e todos têm a sua própria cruz, que é o seu próprio desafio. Em qualquer momento da vida, nos ciclos, né? Porque os ciclos da vida, eles trazem os seus próprios desafios. Então, olha só, aquela foi a definição, mas como construir isso? E aí eu tenho algumas ideias aqui que eu vou passar a relatar, tá? Primeiro, começa tudo pelo desejo de autoconhecimento. A coisa tem que ser isso. O conhece-te a ti mesmo, que está lá na Acrópole de Delfos, e que talvez seja o aforismo mais repetido ao longo da história da humanidade. Ele Adri, você como psicólogo, eu como eterno estudante de psicologia e de filosofia, nós sabemos Sou estudante de filosofia, viu? Eu adoro. Nós sabemos que aí está a fonte de tudo.
tá certo? Que é um negócio que a minha percepção é de que nesse mundo fluido, que é uma expressão cunhada aí pelo que já faleceu há 5 anos atrás, o Zygmunt Bauman, tá. é uma coisa que parece que está todo mundo, ao invés de olhar para isso, está fugindo disso, tá certo? Então, isso aqui são considerações preliminares. Eu vou dizer aqui o seguinte, olha, nós, a partir desse desejo, desse necessário engajamento nesse processo de autoconhecimento, você tem que construir o quê? Um modelo pessoal, isso é idiosincrático, isso pertence a cada um de nós. Um modelo independente, idiosincrático, de orientação pessoal. Que contemple o quê? Aí começa pela questão dos valores, tá certo? Quer dizer, você terá que acessar uma fonte energética de inspiração que vai orientar as suas intenções, as suas aspirações. Isso existe. Isso está em você, Adri, está em mim, está em todos que estão nos acompanhando aqui. A forma que eu encontrei dessas 2 décadas de leitura, de reflexão, de vivência, de estudos de psicologia e de filosofia, a forma mais expedita e mais efetiva que eu encontrei está nos valores. Porque os valores são, em definição clássica, são os diretores energéticos de nossas aspirações e intenções. Então você encontra nessa fonte, a partir dessa fonte, você desenha uma trajetória e uma definição que seja razoavelmente clara para você. Tudo isso que eu estou falando tem método de construção disso. Tá? Olha só. Fonte energética, trajetória e destinação desenhada por você. Claro que isso pode, e eu acho que deve ser assistido por alguém que possa te ajudar. E esse sistema, ele te habilita a fazer essas coisas que vamos chamar mais comezinhas da vida, que é o quê? Estabelecer, fazer escolhas, tomar decisões, estabelecer objetivos e metas que estejam alinhados com esse sistema, com essa direção. Eu chamo isso de eixo energético motivacional, ou eixo direcional preferencial, que é seu, que você chegou a ele por esforço próprio, que vai te habilitar a seguir adiante de maneira resiliente. Por quê? Porque você está energizado. Porque você, afinal, vai ter que ir para o campo da arena da ação. Porque é na ação que reside a transformação real. Não há transformação sem ação. Só que você precisa ter esse arcabouço de natureza psicoemocional, holística, que é um sistema de orientação para a sua vida. Então, em linhas gerais, Adri, é isso. E, de novo, isso também é um processo. Eu queria colocar uma observação nisso que você falou. Para mim é tudo muito claro, até porque tenho formação de coach e entendo o que está por trás desse seu desenho, né? Agora, você começou a sua fala falando do desejo, né? Do desejo de construir uma vida genuína, do desejo. Eu acho que tem um passo anterior que o que eu percebo é que muitas pessoas elas não se movimentam pelo desejo, elas se movimentam pela dor. Então, eu queria aqui com você, se a gente pudesse fazer um bate-bola, eu e você, e ver que dores, que problemas eu tenho na minha vida hoje, que vai cair, quando a gente falar, vai cair a ficha dessa pessoa,
que ela não vive uma vida genuína, que ela não está construindo, que ela não está nesse processo. Porque quando você fala do desejo, eu vejo um estágio de maturidade, um passo à frente. Mas eu vejo também que tem muitas pessoas que se movimentam inicialmente pela dor. Então, por exemplo, vamos ser bem prático. Eu estou entrando bem prático e dramático. Eu estou entrando num burnout. Isso é sintoma de que eu não estou levando uma vida efetiva, que isso está me matando por dentro, isso está me corroendo por dentro. Então, penso aqui no burnout. Eu não tenho energia para a vida. Quando chega segunda-feira que eu tenho que sair da cama, eu não consigo ir trabalhar. Então, uma outra dor que essa pessoa não tem energia para a vida. Então, eu queria que você contribuísse aqui, aí a gente vai completando um outro, porque eu gostaria que essas pessoas percebessem que elas estão com essa dor, não estão só, não é única, essa dor não é única e exclusiva dessa pessoa que está assistindo e está com essa dor, que tem muita gente que tem essa mesma dor e que há uma saída, que é essa que você acabou de construir. Então, se ela não percebeu ainda, então ela vai ouvir isso aqui agora e volta para a live para entender esse caminho que o Joel construiu antes da gente entrar, né? Antes de eu entrar com essa minha intervenção. Então, vamos lá. Como é que eu percebo que eu não estou no caminho ou que minha vida está fora de rota, né? Que peguei o caminho não segui minha flecha amarela, né? De chegada onde eu queria. Os peregrinos vão saber do que se trata. Só antes da gente continuar e você responder, mais rapidamente as pessoas se movimentam pela dor do que pela vontade ou pelo amor. Aqui, ó, o Gustavo. O Gustavo é meu querido lá de Portugal. Seja bem-vindo. Nirvana é minha mentora, minha bruxa, terapeuta. Boa noite. Então, vamos lá. Vamos lá, Joel. Qual é a sua... Como é que a gente pode expandir a pessoa ter essa sacada? Maravilha. Adri, você, antes de falar sobre a dor, você trouxe a palavra desejo, tá? Eu sou uma pessoa que adoro os aforismos, tá? Inclusive, todos os meus 2 livros já publicados, normalmente eles se iniciam por aforismo importante que tem a ver com o que eu vou escrever no capítulo. Então, tem um aforismo lá dos Vedas, hindus, né? Que diz mais ou menos assim, olha, na profundeza de cada um está o desejo. No desejo está a sua vontade. Na sua vontade estão os seus atos. E nos seus atos reside o seu destino. A primeira vez que eu vi esse aforismo, que é um dos hinos dos Vedas hindus, eu tomei um choque, porque, caramba, isso faz todo sentido. E naquele momento que esse sentido fez para mim, algo me disse o seguinte, olha, então você tem que privilegiar e buscar identificar quais são os seus desejos genuínos, que estão na profundeza do teu ser. Olha só, isso tudo tem a ver com autoconhecimento. Esse esforço, que é um esforço perene, é um esforço contínuo, é o grande lance da vida. Então, olha só, o que eu te digo? A dor é o afastamento desse desejo. Todas as vezes que você está em dor, sobretudo em confusão, porque olha só, existe a dor existencial. Alguém, um ente seu faleceu, você sente a dor. Eu já perdi a minha filha, minha primeira filha, maravilhosa, com 15 anos eu perdi. É uma dor que até hoje, quando eu lembro, eu sinto essa dor. É uma dor existencial. Mas existe aquela dor que é essa
ausência ou esse distanciamento do seu desejo genuíno, de você estar em contato com esse desejo. Então, todas as vezes que você sente uma dor de natureza psicológica, é porque você está se afastando daquele que você é, e Nietzsche gosta de dizer isso, e deve se tornar. Quer dizer, aquele que sou e em quem eu devo me tornar. Você está se afastando. E é muito fácil, você quando começa a apanhar, correr atrás de ajuda. Porque você está apanhando, você está sofrendo. Quer dizer, hoje, aí deve ser epidêmico. Sobretudo nos adolescentes hoje. E os adolescentes hoje vão até os 24 anos de idade, né? Já me deram essa referência. Quer dizer, sofrendo por depressão. O que é isso? É a ausência de si mesmo, Adriano. Recentemente, um estudo está começando aos 14. Isso não existia. Pois é. Pois é. Então, a dor é a ausência de si próprio, ou a ausência de um eixo energético motivacional que você se empenhou em identificar. Ou você está em processo de identificar. Porque eu sempre digo o seguinte, olha, a transformação, por ser um processo, quando você se engaja no processo de construí-la, você já está realizando a transformação. E por causa disso, você se torna muito mais imune às dores do mundo. Um exemplo mais prático, Adri, no trabalho, o sujeito que está com muito mau desempenho, e aí ele começa a receber feedbacks, olha, o desempenho não está bem, tá bom, os resultados não estão saindo. E ao invés de ele buscar entender o que se está passando com ele, ele fica à mercê daquelas forças até que é demitido. Quando ele é demitido, parece que aí a ficha cai. Caramba, algo está muito errado. Aí a dor é enorme. Tá? Porque tem a dor psicológica por ser demitido, e tem a dor moral, psicológica, e tem a dor objetiva por ter perdido o trabalho e o salário. Aí ele vai buscar ajuda. Quando ele já deveria estar engajado desde o início no processo de definir o que é performance, o que é geração boa de desempenho, o que é geração boa de resultado, o que isso tem a ver com o meu próprio ser, o que isso tem a ver com quem sou, com o que eu quero realizar. Ora, esse é um investimento que é o investimento que faz a diferença, que você deve estar fazendo a todo momento. Nesse processo, você está se tornando muito mais robusto a esse tipo de ocorrência e a sentir esse tipo de dor. Eu acho assim, completando o que você está falando, o que eu percebo é que muitos não entendem a importância desse preventivo, que é esse trabalho contínuo de autoconhecimento. Muitas pessoas não entendem, né? E faz parte da gente educar as pessoas, porque isso é a nossa área, né? E o que eu acho que as pessoas precisaria cair a ficha quanto mais fortalecido e conectado com a minha essência, menos as intempéries externas vão me desequilibrar, vão me tirar do caminho, vão me tirar do eixo. É proporcional, né? Então, as pessoas já me perguntaram assim, então, Adriana, você não tem problema? Eu até gravei um vídeo outro dia, Adriana, você não tem problema? Tipo assim, você ajuda todo mundo a resolver os problemas, você então não deve ter problema. Eu tenho problemas, dificuldades surgem todos os dias, né? Os boletos chegam para pagar,
a saúde, às vezes, está aí eu precisando me cuidar, me dá por mais que eu cuide, às vezes me dá uma derrapada, mas eu internamente consigo lidar com essas intempéries mais rapidamente, voltar para o eixo, voltar para o caminho. Então, fazendo aí uma metáfora com o caminho de Santiago de Compostela, para quem não sabe, o caminho de Santiago de Compostela tem flechas amarelas que te guiam por todo o caminho. Então, você sabe que você vai sair lá de São João do Porto, seja da onde ou qual caminho você escolher. Então, esse é o caminho francês. Você vai seguir as flechas amarelas e você vai chegar na Catedral de Santiago. Só que de vez em quando você pula por distração alguma coisa e pega um caminho e não acha mais as pedras amarelas, as flechas amarelas, né? Aí você, quanto mais atento você tiver a este processo, e aí fazendo uma metáfora com quanto mais atento eu tiver com o que está se passando comigo, com os caminhos que eu estou escolhendo, com com os meus processos, mais rapidamente eu volto para o caminho das pedras amarelas, né? Que é onde eu quero chegar. Que é onde esse processo que você está trazendo do sucesso genuíno seria a Catedral de Santiago, né? É isso. Algo a complementar ou eu não sei. Olha, é exatamente isso, só que eu vou só fazer uma pequena correção. Não é exatamente a Catedral de Santiago. É o processo de estar atento e identificar dentro de si, de maneira contínua, as pedras amarelas e as setas amarelas. E saber encontrar prazer nesse processo, de estar atento. Porque o que acontece hoje é que as pessoas estão muito distraídas de si, sabe? Porque as tentações, as atrações externas, elas são imensas. Maravilha que a tecnologia nos trouxe até aqui, Adri. Olha só que coisa fabulosa a gente está fazendo, de graça. Só que tudo utilizado de maneira exacerbada traz um monte do que eu gosto de chamar de distrações. Um grande problema hoje da vida são as distrações. E as pessoas estão ativamente envolvidas em distrações porque, tragicamente, Adri, muitas delas fazem questão, até preferem esquecer de si próprias, de fazer o trabalho preventivo, contínuo, necessário de construção do seu próprio ser. Olha só, quanto mais eu me conheço, mais eu quero me conhecer e mais eu me torno imune às dores da vida. Ou eu me torno muito mais apto a tê-las, a compreendê-las e tê-las sob controle. Esse é o caminho. E eu falo, quanto mais a gente se conhece com honestidade, de uma forma genuína, mais você aprende a gostar de si mesmo, né? Porque a alma é maravilhosa. Cada um tem uma alma maravilhosa. Só que a vida, essa pessoa foi levando a vida por N motivos, foi se desconectando dessa alma, a alma, eu vou falar um pouquinho de espiritualidade, né? A alma veio com todo o potencial para explodir, para expandir, para ser todo esse potencial em uso. A gente vai encobrindo isso. Então, a gente sofre um trauma e a partir desse trauma, se não trabalhado, eu viro o trauma, né? E isso existe cura, gente. Existe como eu olhar para isso de uma forma diferente e não deixar que isso, né, deixe com que minha alma se expanda no nível que ela tem de potencial. Você falou do potencial lá no começo da nossa live,
né? Então, pegando o que você falou e eu trazendo um pouquinho dessa parte de espiritualidade, do que eu acredito, a alma está pronta para ser todo o seu potencial. A gente só... E aí vamos pegar aquele conceito de... Você que é inner game, né? Você... potencial... Não, performance igual potencial menos interferência. E você falou das distrações, eu acabei de falar dos traumas, dessa não conexão preventiva e contínua de autoconhecimento. Tudo isso é interferência para sua performance, para essa alma, para todo esse potencial que você tem dentro. Fala aí, Joel. Completa aí. Exatamente, Adri. Olha só, o estar concentrado nessa jornada de autoconhecimento, que aí passa por toda essa visão de mindfulness, de construção da capacidade de autoobservação. Você vai ler o Sri Prem Baba, vai ler Osho. Eu estou lendo um livro magistral agora, chamado A Alma Indomável. Eu sugiro enormemente que você, se ainda não leu, Adri, leia. É um livro fabuloso, Alma Indomável, de Michael Singer. Então você vê esses livros, eles se complementam para dizer que é absolutamente necessário você construir a capacidade de autoobservação, quer dizer, a meta-observação, a capacidade de silenciar a mente para entrar em contato exatamente com esse termo magnífico que é a sua alma. Ele diz, quem é você? No Michael Singer, no primeiro capítulo. Quem é você? Ele faz assim um exercício fabuloso, que ao final ele diz o seguinte, Adri, olha, você é aquele que observa. Nós todos temos a capacidade de, nesse processo de construção do ser, ficarmos de maneira absolutamente silenciosa e observarmos tudo. O nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas dores, as nossas confusões. Ou seja, tudo isso é um processo de construção do ser que está disponível para as pessoas. É uma questão só de fazer a escolha. Ou você investe nisso, ou você está continuamente à mercê das distrações. E as distrações podem te levar a caminhos absolutamente caóticos, em que eu asseguro, Adri, você pode até agora me confrontar, mas eu asseguro, se você se entrega a esse caminho, você está se entregando a caminhos de dores. Das distrações, você está falando? O caminho das distrações. São dores não resolvidas, né? São dores que ficam tomando... O que as pessoas precisam entender, né? Que o cérebro da gente, ele é altamente treinável. As pessoas não sabem disso. As pessoas não têm ideia. E quando elas se amarram nas dores ou nas distrações, ou é como se não limpasse o que precisasse ser limpo, não tirasse as interferências que precisam ser eliminadas, né? Elas vão continuar tendo o mesmo modo de operação. Tendo o mesmo modo de operação, que o cérebro vai te comandar no automático, o algoritmo vai fazer você entrar no automático. Quando você fala do mindfulness, é exatamente eu vir para a presença e desconectar esse algoritmo que funciona 95% das minhas ações, reações, pensamentos no automático, né? Ó, a Cecília trouxe aqui, vou tomar a liberdade de ler. Distrações. Muitas distrações eu tenho enfrentado na minha jornada. Aí, olha. A Marli falou live maravilhosa. Deixa eu ver o que mais entrou aqui. Oi, Lê. Eu, Márcia Alexandre, mas não teve mais nenhum comentário.
Que live maravilhosa mesmo. Ai, que delícia. Olha os amigos peregrinos aqui. Bom, a gente está caminhando para o final da live, gente. A gente tem mais 15 minutos e a gente tem muito papo aqui pela frente ainda. Eu anotei a dica que você passou da Alma Indomável do Michael Singer. Então, anotem a dica dele. Bom, pensando nisso tudo, como é que eu, além do autoconhecimento, que ferramentas esse autoconhecimento vai me dar para que eu lide de uma forma mais fácil com esses obstáculos? Então, de forma prática, né? Então, vamos tentar puxar isso de uma forma mais prática. Que ferramentas, habilidades, eu não sei, eu vou desenvolver e isso vai me ajudar nesse caminho aí de valores de vida efetiva, Tá certo. André, agora eu vou me permitir falar sobre o que eu tenho feito, tá? O que eu tenho aplicado, e eu tenho aplicado isso em mim próprio. Então, a minha maior autoridade ao falar sobre isso é que eu aplico isso em mim próprio. E tenho aprendido aí, por múltiplas leituras, reflexões, formações. E nos clientes que me chegam, eu tenho aplicado toda essa metodologia, que deixa-me fazer um pouco de propaganda, que se você me permite, claro. Estão nesses dois livros que eu já publiquei. O Conduzindo a Própria Mudança, que conta toda essa história que eu contei inicialmente aqui do meu processo de saída da Americana Alcoa, que vamos dizer assim, usando uma terminologia filosófica, é uma visão mais ontológica, que toca na essência, na questão do ser e no desejo de ser profundo. Quer dizer, todas o que estava por trás como um impulsor da minha tomada de decisão está aqui nesse livro. Posteriormente, uma visão mais, usando ainda uma terminologia filosófica, mais epistemológica, buscando construir uma metodologia para aquilo que eu escrevi no primeiro livro, Conduzindo a Própria Mudança, esse. Afinal, o que você realmente quer para a sua vida, cujo subtítulo é Escolhas e Decisões Orientadas pela Bússola Interna de Seus Valores. Então, a minha dica prática, a dica geral, Adri, a dica geral é o seguinte: senhores que estão aqui presentes, engajem-se e invistam em autoconhecimento. Se você não está engajado nesse processo, você está reduzindo a sua capacidade de ser. Outra coisa, para fazer isso não é um processo solitário. Façam terapia. Eu sempre fiz terapia, Adri, na minha vida inteira. Sabe? Até hoje, eu busco terapeutas. Aqui e acolá, aqui no período de Covid, eu passei uns 4 meses fazendo terapia. Eu precisei conversar um pouco mais sobre algumas confusões que passavam. Eu tinha terminado de me divorciar, eu tive um grande desafio, que foi me divorciar em 2019, atravessei a Europa a pés, pela Via Francígena, em 4 meses, menos 12 dias, e quando eu voltei da Itália, Covid. Eu fiquei 2 anos praticamente só, até que eu encontrei o meu amor maior, que está aqui nessa live, minha maravilha de pessoa, mas eu fiquei fisicamente, na maioria do tempo, só. Eu precisei conversar um pouco mais com a minha antiga terapeuta. Então, esse é um processo que você precisa perder a arrogância de que você resolve tudo. Engaje-se no processo de autoconhecimento, faça terapia, contrate um bom coach, um mentor, e, sobretudo, leia e reflita. Leia e reflita profundamente. Esse é o processo de conhecimento geral, que também é uma dica prática. Agora, seguindo isso, o meu método te ajuda a fazer o seguinte. Eu só tenho mais uma sugestão nesse processo. Diga.
fazer o Spiritual Thinking, que é base... Faça o Spiritual Thinker. Aliás, eu preciso fazê-lo, tá? Ó, eu vou falar que vai aumentar R$ 500, hein? Então, eu acho bom. Vamos correr, eu quero você na minha turma. Tá certo. O Spiritual Thinking, gente, é um programa de desenvolvimento baseado aí em neurociência, 70% em termos de constelação sistêmica, Enneagrama, Matrix, EFT. É uma viagem interna. Então, se quiser saber mais, no link da minha bio tem. Mas só quis falar que eu quis, é lógico que eu tenho que fazer meu jabá também. Mas deixa, antes de você prosseguir, tem uma pergunta aqui da Cecília. O que devemos fazer para não cair nas armadilhas das distrações? Nesse termo aí que você usa. Isso é uma pergunta aqui. Você quer responder, Adri, para a Cecília? Eu? Uhum. Eu respondo. Porque ela já conhece profundamente a minha resposta. Mas eu acho outras pessoas que estão aqui assistindo não. Mas vamos lá. Cecília, qual é a minha visão? As distrações, elas vão estar aparecendo 24 horas por dia na sua frente. Com diversas máscaras, caras, trejeitos, situações, elas vão. Quanto mais centrada e presente você tiver na vida, menos no piloto automático, mais difícil é você ser capturado pelas distrações. Não acho que essa seja uma tarefa fácil. E você? Qual é a sua dica, Joel? Era a sequência do que eu comecei a fazer. E aí eu vou falar de maneira mais rápida, depois eu posso incrementar um pouco mais. O meu método contempla acessar os seus valores e entrar em conexão com os seus valores, a partir deles, montar um sistema de orientação, que eu chamo de eixo energético motivacional, a partir do que eu chamo também de bússola de valores. Eu gosto de chamar o meu método de bússola de valores, que vão te habilitar a, de uma maneira contínua, fazer escolhas, tomar decisões e estrategicamente pensar em objetivos e metas a partir de uma visão, de uma missão, que estão subordinadas a esse eixo energético motivacional. Então, essa é a estrutura do que eu faço profissionalmente e que eu oriento, porque é isso que eu faço para a minha vida. Hoje, Adri, porque esse negócio já está tão entranhado em mim, eu tomo decisões muito rápidas, sabe? A minha conexão com os meus valores principais, e tudo tem uma metodologia, tá, gente? Você tem um conjunto de valores que eles têm um certo ranking, eles não têm o mesmo valor, a mesma pontuação, o mesmo poder de te influenciar. Você precisa conhecer esses valores, porque existe um deles que se chama de valor, tecnicamente se chama de valor primordial, ao que você, no seu melhor estado, está buscando servir. Por exemplo, eu vou dizer para vocês, eu não quero dizer com isso que eu sou uma pessoa sábia, mas eu estou em busca de sabedoria. Tudo que eu faço, Adri, é voltado para construir sabedoria. E sabedoria eu entendo como a capacidade de compreender, sobretudo a mim próprio, a outro, a vida, para que eu tome decisões sensatas de construção do bem, da correção, do bem viver, para que eu possa contribuir para que a vida melhore. Tá? Então, isso tudo tem uma metodologia, tem um sistema, e é isso que eu oriento as pessoas buscarem. Existem muitas outras formas, mas essa é a forma que eu aplico para mim e para aqueles que buscam a minha ajuda. O que eu acho...
A gente consegue Fale. só uma observaçãozinha rápida. A gente consegue se desenvolver sozinho em um monte de coisa. Mas tem uma hora que a gente precisa de apoio. Todo mundo precisa, né? Seja de um terapeuta, de um coach, de um mentor, a gente precisa de alguém que faça a gente tirar algum véu que às vezes sozinha a gente não consegue, né? Aquilo tá tão embrenhado na gente que a gente não consegue. E o Joel faz isso, eu faço do meu jeito, com as minhas ferramentas, né? E o Joel faz dessa forma estruturada, mais conectada com um processo de coaching, né? Então, existem N formas. E o que eu queria que vocês que estão assistindo entendessem, não tem a forma certa, tem a forma que toca você profundamente, que vai fazer você se movimentar. Eu acho que a grande sacada é você descobrir o que é que vai te ajudar a se movimentar. Movimentar inclui ação, ação diferente para a vida, um pensamento diferente, um sentir diferente. Mas como a gente pode sentir diferente? A gente pode aprender, através de um novo olhar, sentir diferente, né? Então, fico aqui a dica que a gente consegue se desenvolver muito sozinho, mas tem hora que a gente precisa de gente. Eu agora estou com um novo mentor, né? Paguei 20 conto numa mentoria, porque eu preciso de ajuda em algumas coisas, né? Então, a gente não vive sem alguém, às vezes, para nos ajudar a olhar diferente, a escolher melhor, né? Isso não quer dizer que a pessoa escolha pela gente, mas ele ajuda a tirar os véus, ele ajuda a gente a refletir. Por isso que é importante um apoio. Gente, deixa eu só falar antes do Joel fechar com as suas considerações. Já está dando 2 minutos. Eu queria que vocês falassem para mim aqui se gostaram da live, o que acharam da live e perguntas finais. Enquanto isso, o Joel faz o fechamento dele, a gente encerra e é isso. Então, vamos lá. Joel. Eu vou fechar com o seguinte, Adri. Finais. Eu vou fechar com o seguinte. Olha, uma das ações mais revolucionárias, lembrando que eu já disse que somente na ação reside a transformação, reside o verdadeiro aprendizado. Se você ficar aí divagando, pensando e não fizer nada, provavelmente você vai entrar em um emaranhado maior de confusão. Você precisa realmente partir para a arena da ação, porque é lá que você vai encontrar aprendizado e vai gerar transformação. Uma das ações mais simples que existe para mim, e que para mim é revolucionária, e que é super barata, é ler. Eu estou apresentando aqui um outro livro, uma história bem rápida, aqui do Fernando Pessoa, em 2017, a minha última passagem por Lisboa, que é uma cidade que eu adoro, eu já sabia que em Lisboa está a livraria mais antiga do mundo, a livraria Brentan, ali para as bandas dos Chiados. Isso inclusive, está no Guinness Book. Conheço. E aí eu resolvi ir lá e perguntei lá para a vendedora, olha, me traga aí os 3 principais livros de Fernando Pessoa. Aí ela trouxe, e aí eu coloquei o olho bem grande nesse aqui, que é o livro do Desassossego. Eu, quando vou comprar um livro, dou uma olhada na capa, na contracapa, dou uma olhada nas orelhas, e aí, quando eu decidi comprar, eu dou uma folheada nele e abro aleatoriamente numa página. Aí eu abri numa página, nessa página que eu sublinhei aqui estava escrito o seguinte, a maioria dos homens não é essa não, a anterior. O governo do mundo começa em nós mesmos. Aí eu li, aí fui para a página seguinte, essa aqui eu quero ler, é bem pequena, diz aqui o seguinte, gente, presta atenção. A maioria, eu estava lendo isso para um cliente ontem de coaching. A maioria dos homens vive com espontaneidade uma vida fictícia e alheia. A maioria da gente é outra gente. Uns gastam a vida na busca de qualquer coisa que não querem, outros empregam-se na busca do que querem e lhes não serve. Outros ainda se perdem.
Isso aqui está na página 240 do livro Desassossego, do poeta Fernando Pessoa. Que lindo. E aí, para fechar, só cai nessa armadilha quem se deixa levar pelas distrações que a cada dia que passa aumentam e vão continuar aumentando e que te tiram da tua responsabilidade principal, que é de encetar a viagem extraordinária que está no, talvez, o principal aforismo de todos os tempos, que é o conhece-te a ti mesmo. Essa é a minha consideração final, Adri. Tá, eu só queria fazer uma pergunta e eu vou para a minha consideração final. Tem aqui, ó, veio do Davis. A tomada de decisões no geral. Onde ou como identificar? Eu não sei se eu entendi a pergunta dele. Você entendeu? Sobre a Repete aí, tomada de decisões no geral. Davidson é um querido que de vez em quando a gente conversa. Repete, porque eu não estou olhando a pergunta dele. Por favor, Adri. Não estou te ouvindo, Adri. Tomada de decisões no geral. Falhou e eu não te ouvi. Não está me ouvindo? Está ouvindo agora? Estou. Sobre a tomada de decisões no geral. Onde ou como identificar? Sobre a tomada de decisões no geral. Onde ou como identificar? Meu entendimento, e aí o Davidson pode completar aqui no chat, para mim as tomadas de decisão, e bate muito com o que eu acompanho do trabalho do Joel, tem a ver com os seus valores, né? Exatamente. Exatamente. O Davidson, o meu método, ele contempla uma arquitetura em que você monta a sua bússola de valores e, a partir dela, você toma qualquer tipo de decisão. E eu vou te dizer mais. Com a utilização contínua do método, porque essa bússola ela começa a ficar simplesmente na retina dos teus olhos. Eu poderia me alongar, tem várias coisas assim que eu tomo decisões muito profundas e muito sérias, eu tomo muito rápido. Então, em resumo, no geral, já que você fez uma pergunta geral, mas no específico também, o meu método contempla a tomada de decisões a partir da sua bússola de valores. Então, tudo tem uma estrutura muito bem montada em que você chega em decisões assim muito sérias para quem está começando esse processo em algumas horas, tá? Essas horas podem levar uma semana, mas se levar mais que uma semana, eu vou dizer que você está procrastinando demais ou não entendeu o método. Mas eu acho que quando você tem muito claro quais são os seus valores, as tomadas de decisão têm que estar congruentes com isso. É que as pessoas têm essa clareza. Por quê? Porque para definir esses valores, você precisa fazer um mergulho em você. Você precisa entender o que é importante. Só respondendo, Carlos, a live vai ficar gravada aqui no meu IGTV e eu já vou gravar também lá no IGTV do Joel automaticamente. Mas quem for do Joel, começa a me seguir se gostou da live. Quem é minha turma, começa a seguir o Joel. O Joel sempre traz conteúdos também muito legais, tá? Então, a temática é sucesso genuíno, tá bom? Bom, as considerações finais terminou então, Joel? Terminei, Adri. Tá. Eu queria fazer as... Bom, só para agradecer de novo o teu convite maravilhoso, eu adoro falar sobre isso, adoro estar contigo, você sempre foi uma pessoa maravilhosa do meu convívio. Sabe aquele convite que você me fez para ir jantar um dia na sua casa? Agora que está de pé. Agora eu vou. Cecília, eu posso te ajudar na cozinha, não sei se é Joel que entra, ou eu não sei, eu adoro ajudar na cozinha. Se quiser, pode me convidar e a gente vai ter altos papos filosóficos aí. Então, ó, tô aceitando o convite ao vivo. Quando ele me perguntou, eu estava morando fora, né? Fora aqui de São Paulo. Eu falei, Joel, eu vou ficar tudo tão apertado. Mas agora meu convite está aceito. Agradeço. Tá de pé ainda?
Está de pé, Adris. Nós só vamos passar por aquele perrengue que ele ainda está, você sabe, ele ainda está aí meio que. Aliás, eu peço desculpas, que essa live foi marcada há 2, 3 semanas atrás, e por causa de uma situação de saúde familiar delicada, a gente teve que desmarcar, tá? Mas esse é um processo que ainda não está totalmente resolvido. Peregrinos não tem tempo certo, só estou aceitando já. Quando for o tempo certo, a gente vai estar junto. Maravilha. E eu quero realmente que você esteja comigo na jornada aí de autoconhecimento do Spiritual Thinking, porque é um novo olhar. Pessoal, eu queria aqui, de coração, agradecer a presença de vocês que estão aqui assistindo. Joel, de coração, você sabe que você mora no meu coração. Pessoal, tira uma live nossa, uma live não, uma foto, manda. Não cobre sua cara, Joel. Faz coraçãozinho, mas não cobre. Manda para mim, tira foto. Tira aí, Cecília. Tira aí, Cecília, por favor. Marli, tira, manda pra gente. A live foi maravilhosa. Queria te agradecer. Eu acho que a gente conseguiu aprofundar. A gente tem uma missão muito especial na vida, Joel. Eu acho que a gente compartilha isso. Quer trazer um pouquinho do que a gente passou antes, um pouquinho do caminhar que a gente fez, um pouquinho do nós mesmos, para poder trazer isso para eles. Cortou minha... Ai, caiu minha ligação. Eu estou te ouvindo, mas deu uma congelada na imagem. Ficou mudo. Olha, Adri, se você me permitir, só uma palavra final, que ela passou pela minha cabeça várias vezes. Isso traz Guimarães Rosa, né, deu um branco agora, eu esqueci, mas na sua obra principal, que ele diz o seguinte: olha, o que a vida pede é coragem. A vida? Porque pede é coragem, tá? Eu asseguro a todos que estão vindo que, à medida que você se aprofunda na vivência dos seus valores, mais corajoso você fica. E a vida precisa que você enfrente com coragem. E quem quiser fazer um mergulho na alma, vem comigo também. É uma outra abordagem, mas também profunda. Gente, é isso. Um beijo. Se não passa muito do tempo, fica ruim para subir a live e as pessoas assistirem depois. Joel, de coração, obrigada. A gente vai repetindo isso ou no meu espaço ou no seu, tá bom? Fica com Deus. Cecília, fica com Deus. Um beijo a todo mundo. Tchau, gente.